Caríssimos irmãos, veneráveis irmãs, meus amados irmãos que nos acompanham também na sua casa, através da internet ou da Rádio Bom Jesus, minha saudação. Nós estamos, então, no novo ano litúrgico, em vista do Natal de Nosso Senhor, o tempo do Advento, esse tempo sagrado, em que a liturgia da Santa Igreja nos propõe para nos prepararmos para a vinda do Filho de Deus. E a liturgia, de maneira tão sábia, ela coloca a preparação do primeiro domingo do Advento, não só tendo em vista o Natal de Nosso Senhor, a comemoração do fato histórico do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias segundo a carne, no tempo, mas coloca-nos também a segunda e definitiva vinda do Senhor como um tema chave para a nossa meditação nesse domingo. Como o evangelista São Lucas fala, então verão o Filho do Homem vir com grande poder e majestade. Podemos meditar nesse domingo sobre o tema da vinda do Filho de Deus. Aliás, a própria palavra advento vem do latim, que significa e quer dizer chegada. Existe a palavra advento também em português, né? A antífona de entrada da Santa Missa, o Salmo 24, nos dá um pensamento de esperança. E diz: a vós elevo a minha alma, ó meu Deus, em vós confio. Que deve ser como que um estribilho para esta semana, uma pequena jaculatória, pode servir também de um pequeno pensamento marcante em que nós podemos repetir em forma de oração esse Salmo 24, esse versículo. A vós elevo a minha alma, ó meu Deus, em vós confio. Vamos repetir? A vós elevo a minha alma, ó meu Deus, em vós confio. Temos que nos lembrar que o Salvador virá a nós, meus amados irmãos, na medida em que nós tivermos esperado e desejado. Nosso Senhor sempre vem a nós, continuamente vem a nós. E é interessante que nós precisamos pedir a Deus, nosso Senhor, a graça de encontrá-lo. Deus se manifesta de diversas maneiras. No Antigo Testamento, nosso Senhor mandou os profetas para preparar a vinda do Messias. E por mais de 2000 anos, escolheu um povo preferido, um povo dentre todos os povos da terra, para que o Messias viesse através desse povo, mas que viesse para todos. Então Israel foi escolhido para a vinda do Salvador. Nós sabemos da história, sabemos perfeitamente da história daquele povo que, diante de tantas percalços, diante de tantas fraquezas, mesmo que os profetas vieram, pregaram e foram enviados por Deus a esse povo, quando chegou na plenitude dos tempos, Jesus veio e eles não receberam. Como diz São João, a luz veio para os seus e os seus não o receberam. É importante que nós nos preparemos, portanto, a exemplo desse povo que foi preparado por Deus, mas que não o aceitou, que não o recebeu, nós também nos disponhamos para o aceitar e o receber. São Paulo, na primeira leitura, aos Romanos, nos encoraja a prepararmos-nos para a sua vinda. E ele diz assim: já é hora de despertarmos do sono, pois a salvação está agora mais perto de nós. A cada dia, a cada instante da nossa existência, Deus se aproxima de nós com a sua salvação. Como que aquela frase do Apocalipse se realiza diante de cada ser humano. Eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei e cearemos juntos. Portanto, nosso Senhor está sempre à porta do nosso coração. São Paulo nos propõe duas maneiras para nos prepararmos para a vinda de nosso Senhor. Primeiro, diz São Paulo, renunciemos às obras das trevas
E a segunda maneira, e revistamo-nos das armas da luz. Sempre no início de toda a pregação, de todo o evangelho, nós vamos encontrar essa palavra renúncia. Mesmo quando nós fomos levados à pia batismal, um dos primeiros gestos de quem batiza é perguntar se nós renunciamos ao mal. Para sermos cristãos, nós precisamos, com certeza, renunciar. Então essa palavra, a renúncia, é muito importante. O próprio Jesus, a primeira palavra dele quando vai começar a sua vida pública, a primeira pregação de Jesus, como a de São João Batista, foi essa, a da conversão. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, esse aspecto negativo da vida espiritual, que é o aspecto da renúncia ao mal, da renúncia de deixar aquilo que é trevas, que é obstáculo para o nosso encontro com Deus, é muito importante. Durante a nossa vida inteira, nós temos que estar renunciando ao mal, renunciando ao mundo, ao mundanismo, às pompas, às obras de Satanás, que são os pecados, as tentações. Não só a parte negativa, mas também a parte positiva da vida espiritual, que é o revestir-se de um homem novo. É a última frase da epístola. Não é? São Paulo recomenda que nós nos revistamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não como queria Lutero. Lutero pensava que a justificação era apenas uma capa, em que o sangue de Cristo cobria as minhas faltas, e ali o homem continuava no seu interior mal, do jeito que ele é, mas apenas revestido de uma roupagem de bondade. Para nós cristãos, para nós, a justificação não é apenas algo externo, não é? Senão seríamos um sepulcro caiado, como os fariseus. Nós temos que, de fato, abraçar a conversão, não só de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ou seja, nossos pensamentos, nossas ideias, as nossas imaginações, os nossos sentimentos. O homem, com tudo aquilo que ele tem de interior, precisa ser renovado a partir de dentro. Isso é renúncia ao mal e revestir-se de nosso Senhor. São Paulo, então, ele especifica bem como deve ser essa renúncia e esse revestir-se de Cristo. E ele diz, caminhemos honestamente, não em excesso de comida, bebida, nem em dissoluções e impurezas, nem em contendas e invejas. Então temos que fazer um exame de consciência para nos preparar para o Natal. Será que nós estamos em excesso nessas coisas? Será que somos glutões, comemos demais? Ou então, será que somos ébrios? Será que estamos apegados nos vícios, não é? Principalmente da bebida, que não é coisa tão rara entre nós? Ou então, será que nós estamos nos entregando às dissoluções, aos pecados inumeráveis, impurezas? Ou então rixas, contendas, brigas, ódios? Temos que fazer um exame de consciência ao começar o tempo do advento, para que a gente, examinando a nossa consciência, tire todos os obstáculos, tudo aquilo que é trevas em nós. Já o Evangelho da Santa Missa, que nos propõe a segunda vinda de Cristo, os primeiros 2 versículos nos falam dos sinais que precederão nosso Senhor. Sinais, portanto, da própria criação, das estrelas, do mar, da lua, e depois o medo que atingirá os homens pelos sinais do final dos tempos, do final do mundo. Mas é interessante que o versículo 27 diz assim, então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer estas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. A vinda de nosso Senhor não deve nos causar pânico, medo, pavor, como fará naqueles que não são de nosso Senhor. A vinda de nosso Senhor deve nos dar esperança, porque a vinda de Jesus não será um condenar-nos ao inferno. A vinda de nosso Senhor será o premiar as nossas boas obras. Será a coroação, será aquilo que nós nos preparamos durante toda a nossa vida. O que é a vida do cristão senão uma contínua preparação para o encontro definitivo com Jesus?
São Bernardo nos fala que há 3 vindas do Senhor. A primeira na encarnação, a segunda através da graça na alma do cristão e a terceira a sua segunda vinda, que virá como juiz. Na primeira vinda, Jesus veio humilde, simples, pequenino. No dizer do Papa Bento XVI, ele veio revestido de bondade. Quem é que tem medo de um recém-nascido? É inerte, indefeso. Ele fez isso para atrair-nos a Ele, pela sua bondade. A segunda vinda é a vinda de nosso Senhor pela graça. Todos os dias nós nos encontramos com nosso Senhor pela graça, pela oração, pelos sacramentos. Então, São Bernardo chega a dizer que essa segunda vinda de nosso Senhor, ela é oculta aos olhos da humanidade. Só os justos o percebem. Com certeza, quando nós fazemos a experiência, por exemplo, de uma absolvição sacramental, de uma boa confissão, não é? E nos reconciliamos com Deus, nós percebemos essa segunda vinda de Cristo. Nosso Senhor habita no nosso coração, como numa mansão, num templo sagrado. E a terceira vinda de nosso Senhor é a sua vinda gloriosa, que virá para julgar os vivos e os mortos. Portanto, nesse tempo forte do advento, meus amados irmãos, preparemo-nos bem, procuremos fazer um advento diferente, procuremos celebrar esses 4 domingos que precedem o Santo Natal, de maneira que nós, de fato, preparemos todas as coisas para a chegada de Jesus. Que não seja apenas um Natal externo, cheio de luzes, talvez de festejos, também que são importantes, mas, sobretudo, que nós celebremos o Natal interior, no coração de cada um. Aliás, eu quero convidar que esse Natal a gente faça uma grande campanha, a campanha de prepararmos em família para o Natal. Que na nossa casa a gente prepare lá na sala o menino Jesus, talvez ali o presépio, não é? Se nós tivermos condições, mas sobretudo que nós nos preparemos todos, cada membro da família, o pai, a mãe, os filhos, se preparem bem para o Santo Natal através de uma boa e santa confissão. Essa é a melhor maneira de nós renunciarmos ao mal e nos revestirmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.